Olá, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. Seja muito bem-vindo! É uma alegria estar aqui novamente ajudando você aí com o plano de estudo tutorado do primeiro ano. E o tema é funções inorgânicas. Você sabe quais são as funções inorgânicas? Me conta aí, como estão os seus estudos? Me conte também de qual escola você estuda, qual é a sua cidade. Registre nos comentários. Será uma alegria para mim nos próximos vídeos deixar um grande abraço para você. Antes de você resolver as atividades, é importante que você tenha assistido os vídeos sobre ácidos e bases. Vou deixar na descrição do vídeo também nos cards os links desses vídeos. E nesses videoaulas você tem o conteúdo referente aos ácidos, às bases, os sais e os óxidos. São definição, propriedades, nomenclatura e também a classificação desses grupos de funções orgânicas. Então, vamos à resolução das atividades. Vem comigo. De 1. Consulte a tabela de pH no texto e complete a tabela abaixo, indicando se o material é ácido, básico ou neutro. Então, nós temos aqui alguns materiais, como chuva, vinagre, limão, sangue, café, água pura e a faixa de pH dessas substâncias. E vamos classificá-las como ácido, básico ou neutro. Eu trouxe aqui para vocês uma outra tabela de pH, onde nós temos aqui de pH de 0 a 7, a substância vai ser ácida. De pH em torno de 7, a substância é neutra. E pH acima de 7 até 14, a substância é básica. Então, veja que nós vamos analisar segundo essa tabela, ou seja, a chuva com a faixa de pH de 6,2, então vai estar aqui um pouquinho depois do 6. Então, o pH é ácido. Então, a chuva ela é ligeiramente ácida, considerando que 7 nós temos aí a água pura, que é uma substância neutra. O vinagre, a faixa, ele se encontra na faixa de 2,8 a 3. Então, entre 2,8 a 3 está próximo aqui do 3. Então, pH menor que 7, substância é ácida. O limão, pH 2,3. Então, 2,3, pH menor que 7, a substância é ácida. Vamos agora ao sangue, pH de 7,3 a 7,8. Então, 7,3 a 7,8 vai estar por aqui. Então, pH acima de 7, a substância é básica. Com pH 5, então, nós temos aí o café. O pH menor que 7, então, a substância é ácida. E, por último, a água que tem o pH neutro, que está aqui em torno de 7. Atividade 2. Consulte o conceito operacional dos ácidos, bases, sais e óxidos no texto e relacione a função com a fórmula química dos compostos. Então, para ácido, nós temos que são substâncias em que a solução aquosa sofre ionização, liberando como cátion somente H+. Base, ou também chamado de hidróxido, são substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como único ânions, íons ou H-. Sal é a formação pela mistura de um ácido e uma base, onde são misturados e ocorre uma reação em que essas duas espécies se denomina reação de neutralização. Ou também é substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. E por último, os óxidos são compostos binários, ou seja, formado por dois elementos, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo entre eles, perdão. Então, primeiro item que nós temos aqui é HCl. Então, o HCl tem aqui a presença de um H+, que em solução aquosa, ele vai se ionizar. Então, o HCl é ácido. NaOH vai sofrer ionização e liberar como ânion o H-. Então, ele é um ácido.
H2SO4, ele vai liberar em água H+, então ácido. O CaCO3 vai dissociar, formando como cátion Ca+2 e o carbonato, que é o CO2-. Então, nós temos aqui um sal. E por último, a Al2O3 é um composto binário, onde o oxigênio é mais eletronegativo, então ele é um óxido. Atividade 3. O que é um indicador ácido-básico? Então, se você estiver gostando aí da explicação das atividades, clique aí no joinha. Indicadores ácido-básicos são substâncias que apresentam cores diferentes em meios ácidos ou básicos. Trouxe aqui para você uma imagem de um extrato de repolho roxo utilizado como indicador ácido básico. Então, ele teria a coloração bem próxima aqui desse frasco, que é o frasco de açúcar. Então, nas substâncias básicas, teria a coloração de amarelo até azul e nas substâncias ácidas, de roxo até ao vermelho, ocorrendo essas variações. Então, os indicadores, eles podem ser de origem natural, a gente pode utilizar o extrato de uva, o casca de ameixa, o açaí, beterraba, o repolho roxo. Cada um desses indicadores vai mostrar a coloração diferente. Se você testar as mesmas substâncias, ele vai apresentar colorações diferentes. E outros exemplos de indicadores produzidos em laboratório é o alaranjado de metila, o azul de timol, fenolftaleína, papel indicador de pH, ok? Atividade 4. Relacione algumas propriedades que permitem decidir se o material é ácido ou é básico. Então, de acordo com as características desses dois grupos orgânicos, nós temos ácidos e bases. Como característica, os ácidos, eles apresentam, em geral, sabor azedo. Suas soluções aquosas conduzem corrente elétrica, reagem com certos metais como o zinco e o magnésio, liberando hidrogênio gasoso, desidratam a matéria orgânica, neutralizam bases formando sal e água. E as bases temos como propriedades principais, elas têm sabor astringente, em contato com a pele fica escorregadia, suas soluções aquosas conduzem corrente elétrica, reagem com ácidos em um dos produtos e água, neutralizam os ácidos formando sal e água. Atividade 5. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido, pH entre 0 e 7, ou básico, pH entre 7 e 14, de diferentes soluções, misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução. A mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala adiante. Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados. Então, o amoníaco, ele apresenta a coloração verde. Então, o amoníaco está aqui com o pH entre 11 e 12. O leite de magnésia azul, então ele tem pH entre 9 e 11. O vinagre tem pH entre 1 e 3,5. E rosa para o leite de vaca. Então, pH entre 4, 3,5, 3,6, por aí, até 6,5. Então, esses foram as substâncias testadas. Utilizando-se o indicador citado em suco de abacaxi e de limão, podem-se esperar como resultado as cores. Então, a gente sabe que o suco de abacaxi ele é ácido, né? Então, ele deve apresentar um pH entre 3,5 a 3,6 por aí. Então, 3,5 a 3,6 vai estar por aqui. E o suco de limão, ele é mais ácido do que o suco de abacaxi, então ele deve estar com pH em torno de 2 a 3 por aí. Então, a coloração aqui, ela pode ser próximo de rosa ou a vermelho. Então, assinala aí a letra D. Atividade 5, item 2. De acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm respectivamente caráter. Então, lembrando, as substâncias que apresentam pH menor que 7, ou seja, de 0 até 7, são consideradas ácidas, são classificadas ácidas. As que possuem pH em torno de 7 são neutras.
e as que possuem pH acima de 7 até 14 são básicas. Então, vamos inicialmente a primeira, que é o amoníaco. Ele apresentou coloração verde. Então, coloração verde é básico. Então, já eliminamos aqui letra A, letra B e letra D. Então, temos aqui possíveis sendo alternativa C ou E. Depois, nós temos o item 2, que é o leite de magnésio, apresentou coloração azul. Então, azul está aqui como substância básica. Então, já eliminamos aqui a letra C, assinalamos então a letra E, mas vamos verificar aqui o vinagre, que apresentou coloração vermelha. Então, o item 3 é o vinagre, apresentou coloração vermelha, e o leite de vaca apresentou coloração rosa. Então, tanto o item 3 quanto o 4 é ácido. Então, nós temos aqui a letra E como resposta, ok? Então, te ajudei? Clique aí no gostei. Também registre nos comentários a sua gratidão. Me conte aí qual é a sua escola, qual é a sua cidade. No próximo vídeo deixarei um grande abraço para você. E o grande abraço de hoje vai para Isis Martins, vai para Fátima Aparecida e também para Gabriel Venâncio. Aí, Gabriel, salve para sua escola estadual Virgínio Perillo, de Lagoa da Prata. Um grande abraço a todos vocês e o próximo vídeo pode ser o seu grande abraço. Te espero lá, fiquem com Deus.